Meus amados, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, lembrem-se de no mês de abril, a partir de hoje, nós vamos estar orando. Convido você a orar por pessoas que precisam de ser alcançadas pelo poder do Evangelho. E no último domingo do mês de abril, nós teremos um culto especial. Eu quero que você ore por esse dia, para que Deus possa agir de uma maneira salvífica aqui nos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de número 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 ao 47. Antes da leitura, mais uma oração. Agora eu quero que você ore por você. Peça para que Deus fale contigo. Ore também por mim, para que Deus me use como bênção na sua vida. Oremos. Pai Santo, Deus de bondade, que o Senhor possa, Pai, abençoar a tua igreja, reunida aqui nessa noite, com a tua santa palavra. Abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua palavra. Abra os nossos ouvidos para que ouçamos a doce voz do teu Santo Espírito, ministrando em cada um de nós as palavras da vida eterna. Deus bendito, Deus bondoso, console os que estão quebrantados, aqueles que estão, ó Deus, em luto, dê uma coroa de louvor, de justiça, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa visitar com cura, e sobretudo a tua igreja, todos sejam visitados com a tua salvação, com a tua edificação, com a tua presença gloriosa, através da mensagem da tua palavra. Que o Senhor Jesus seja glorificado em cada parte desse culto, e agora na palavra do Senhor, usa-me, ó Deus, com amor, com poder, com graça, ministrando, ó Deus, na vida da tua igreja, as bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui. Amados, é um privilégio a igreja poder completar 98 anos de organização. E podermos ver a boa mão de Deus sobre cada dia desse tempo todo. Cuidado de Deus. A gente vê a misericórdia de Deus. A gente vê a graça de Deus sendo derramada nos corações, nas famílias. Momentos difíceis, momentos que a gente lembra e a gente chora, mas também momentos alegres, que a gente celebra o nosso grande Deus. Nesse ano de 2022, estamos com o tema Crescendo no Amor. E nessa data de aniversário, estamos refletindo sobre uma igreja que ama a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Nas semanas anteriores, ouvimos, meditamos sobre as marcas de uma igreja que ama a Deus, os resultados de uma igreja que ama a Deus. Hoje,
nós veremos as prioridades de uma igreja que ama a Deus. O amor a Deus tem que ser de todo o coração. O amor a Deus deve ser sobre tudo. O amor de Deus não pode ser um amor dividido entre Deus e o outro, ou outra pessoa, ou outro ser. O amor de Deus deve ser com todo o coração, não só com uma parte do coração. O amor a Deus e o amor por Deus deve ser com todo o entendimento, deve ser com toda a força, deve ser com toda a vida. O amor a Deus deve ser a prioridade número 1 do povo de Deus. E a igreja que ama a Deus sobre tudo, ela tem algumas prioridades. E o texto que nós lemos, o autor Lucas, o evangelista, o historiador e médico, ele nos relata a primeira igreja, a igreja que começa lá com o testemunho vívido da ressurreição de Cristo, da morte, da ressurreição de Cristo e, sobretudo, da descida do Espírito Santo sobre a igreja. Aquelas pessoas que eram testemunhas oculares, muitos viram nosso Senhor Jesus carregando aquela cruz nas ruas de Jerusalém. Muitas dessas pessoas viram Jesus pregado numa cruz. Talvez muitos deles até tinham assim zombado de Cristo, porque eles achavam que Cristo, ele iria descer da cruz, e não entendiam a obra que Cristo estava fazendo. Mas, amados, muitos desses, no tempo certo, na hora exata, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, reveste de poder os discípulos de Cristo, e na autoridade do Espírito Santo, eles pregam a palavra, o Evangelho de Jesus. Então, muitos se convertem. O versículo 41 diz isso. Então, os que lhe aceitaram a palavra, muitos ali aceitaram a palavra, receberam a palavra e creram em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. E a Bíblia fala, e eles foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Estas pessoas, eles tiveram um importante papel na história da igreja, porque eles foram os membros da primeira igreja do Senhor Jesus. E eles, como membros dessa igreja, da igreja de Jesus, eles tinham uma maneira de viver, demonstrando o amor que eles tinham por Deus, através de algumas prioridades que o texto mostra de forma clara. E a primeira prioridade que nós vemos aqui é em relação à palavra de Deus. Eles priorizavam, em primeiro lugar, a perseverança na palavra, na doutrina, naquilo que havia sido ensinado por boca dos apóstolos, mas por revelação e inspiração do Espírito Santo de Deus. Aquilo que eles testemunharam, ouvindo pelo apóstolo Pedro e demais apóstolos, mas também aquilo que eles haviam visto com seus olhos. E muitos haviam testemunhado da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. E essas pessoas, a Bíblia fala que eles então, eles tinham a prioridade número 1, de perseverar na doutrina dos apóstolos. Esses irmãos nos ensinam muito, queridos. Uma igreja que ama a Deus, uma igreja que diz amar a Deus, naturalmente vai priorizar a revelação máxima de Deus. Vai priorizar Jesus Cristo, a revelação, a imagem do Deus invisível. Jesus, ele é a expressão exata do nosso Deus. E esse Jesus Cristo, ele é ensinado, e ele é demonstrado, e ele é revelado
nas sagradas letras da palavra de Deus. Priorizar a palavra de Deus, amados irmãos, é algo que deve nortear a nossa agenda diária. Se nós amamos a Deus, e se nós priorizamos a palavra de Deus, a nossa agenda, ela não será definida de acordo com os nossos compromissos terrenos, mas a nossa agenda será definida de acordo com aquilo que Deus tem nos dado, sobretudo a sua palavra. E a igreja perseverava, ou seja, a igreja tinha ali uma firmeza, uma constância na palavra de Deus diariamente. Eu quero trazer uma aplicação para nós nesse tópico. Nós cuidamos do nosso corpo, nós alimentamos nosso corpo. Quando ficamos doentes, tomamos remédio. De vez em quando fazemos atividades físicas. Nós tomamos banho. Nós investimos na saúde física. A igreja que ama a Deus, a igreja que prioriza a palavra de Deus, colhe um grande benefício. O benefício de ser alimentado espiritualmente pelo eterno e soberano Deus. A igreja que tem esse benefício, naturalmente mostra de uma forma clara a sua saúde e o seu vigor espiritual. É uma evidência de uma igreja firme na palavra, a sua saúde, o seu vigor, a sua força, que não vem da terra, mas vem de Deus, que não vem do homem, mas vem do Espírito Santo de Deus, vem da palavra de Deus. Essa igreja, eles não tinham internet, mas a palavra de Deus fala, e a história comprova, que em menos de 100 anos, o evangelho que começou sendo pregado nas ruas apertadas de Jerusalém, elas alcançaram a capital do império, e havia uma igreja lá na capital do império. E o próprio apóstolo Paulo, antes de chegar no ano 70, ele já escreve e ele saúda os discípulos de Cristo que estão dentro da casa de César. César era o grande inimigo da igreja. Ele mandava perseguir e ele mandava matar os cristãos. E por incrível que pareça, dentro do palácio, a graça de Deus havia brilhado. E ali também haviam discípulos de Jesus. E eles não tinham carro, eles não tinham aviões, eles não tinham trens, eles não tinham metrôs, eles não tinham telefones celulares, eles não tinham os meios de tecnologia que nós temos e de comunicação que nós temos, meios de comunicação em massa. Mas mesmo assim, o evangelho avançou, porque uma igreja que ama a Deus, ela prioriza a palavra de Deus. E aquilo que o Senhor Jesus, ele manda fazer, a igreja realiza, porque quem está conduzindo, dirigindo a igreja, é o próprio Senhor Jesus. Amados irmãos, nós temos no texto uma segunda prioridade. A igreja que ama a Deus, ela prioriza a vida de temor, a vida de santidade, a vida de busca pela manifestação do Senhor. Versículo 33 fala: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aquela igreja priorizava a palavra, aquela igreja priorizava sim as doutrinas, mas aquela igreja priorizava o temor do Senhor, aquela igreja priorizava uma vida de santidade, uma vida de respeito a Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de busca por Deus, uma vida de intimidade com Deus. Uma igreja que ama a Deus, naturalmente, vai ter essas marcas e essas prioridades. E a palavra de Deus fala, meus amados irmãos, que não era algo que havia só nos apóstolos, mas em cada alma havia temor. Dos pequenos aos grandes, dos jovens aos mais velhos, aos homens e mulheres, de todos os que estavam ali na igreja, a Bíblia fala que em cada alma havia temor.
a importância da coletividade, a importância de entendermos que somos um corpo, uma família, a importância de sabermos, amados irmãos, que quando um cai, quando um sofre, todos de uma certa maneira sofrem. Quando um está mal, de uma certa maneira todos agonizam com aquele que está mal. Lembra de Acã? Ele cometeu o pecado e todo o povo sofreu as consequências do pecado de Acã. Quando há temor no coração de cada um, quando há uma manifestação desse temor a Deus em cada coração, no coração dos homens, das mulheres, dos pais, dos filhos, dos jovens, dos idosos, quando há uma igreja que ama a Deus, ela vai ter essa prioridade de temer a Deus. E a palavra do Senhor diz no Salmo de número 111, no versículo 9, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E no Provérbios capítulo 1 fala que revela prudência todos os que o praticam. A palavra de Deus diz no Salmo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amados, aqueles que temem a Deus, aqueles que reverenciam a Deus, que se consagram a Deus, que têm intimidade com Deus, que amam a Deus, que buscam a Deus, experimentam da aliança de Deus, experimentam do sobrenatural de Deus. Deus revelando na sua palavra, mas também Deus revelando no íntimo de cada um o seu amor, a sua graça, o seu poder. Isso nos consola, irmãos. Quando a gente está lá sozinho, nas nossas lágrimas, o nosso Senhor, o Emanuel, está com a gente, e se a gente o teme, a gente prostra diante dele, e ele desce do seu trono, e ele vem até nós, e nos pega nos seus braços, e nos consola, nos conforta, nos ajuda. Amados irmãos, a palavra de Deus fala que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma igreja que teme a Deus, uma igreja que está na intimidade com Deus, amados, ela é instrumento de impacto social, porque de uma maneira muito extraordinária, o agir de Deus, pelo seu amor e pela sua graça, se faz evidente na vida de um povo. E não há nada mais impactante do que ver pessoas totalmente arruinadas e ver essas pessoas totalmente restauradas e transformadas para a glória de Deus. Antes de vir aqui, eu estava aqui na igreja, vim mais cedo, estava orando aqui no templo, fazendo algumas atividades, preparando aqui algumas coisas no templo, e saí, e veio um bêbado, e veio bravo. E aí ele me conhece, e já é conhecido aqui dos irmãos, e ele chega perto de mim, já dá uma risadinha, assim, meio sem vergonha, e ele fala: ora por mim, pastor. E ele sabe que eu vou orar por ele, eu vou orar por ele, e minha oração é um dia vê-lo transformado. E se ele for transformado, irmãos, vai ser um impacto muito poderoso para essa região toda aqui, porque todo mundo vê ele. Quando há temor a Deus, quando há uma igreja que teme ao Senhor, amados irmãos, a palavra do Senhor diz que naquela igreja, muitos prodígios e sinais eram feitos. Tem coisas que só Deus faz, tem coisas que o remédio, que o homem, que o dinheiro não faz. É isso que o temor a Deus revela, irmãos. É isso que o temor a Deus busca. Porque onde o homem alcança, onde o dinheiro alcança, onde a ciência vai, é dádiva de Deus também. Mas há muitas áreas que somente o Senhor. E uma igreja que ama a Deus, ela vai priorizar esse temor a Deus. Ela vai ter isso como uma prioridade. Irmãos amados, terceira prioridade da igreja. A igreja priorizava a comunhão. Se ela priorizava a palavra, se ela priorizava o temor a Deus, ela prioriza também a comunhão de um para com o outro. E eles podiam falar que naquela igreja, eles não falavam mal uns dos outros, eles oravam uns pelos outros. Naquela igreja, eles não
machucavam uns aos outros, eles ajudavam uns aos outros. Aquela igreja tinha comunhão. Aquela igreja tinha uma preocupação pessoal, porque eles amavam a Deus sobre tudo, e porque eles amavam a Deus sobre tudo, eles eram capazes de priorizar o próximo. E a palavra de Deus diz nos versos 44 e 45, todos que creram estavam juntos, eles estavam juntos, eles estavam juntos. Conta-se uma parábola, numa época de muito frio no mundo, todas as espécies de animais, elas tinham que se juntar para não morrerem de frio. E foi um grande desafio para os porcos espinhos, porque quando eles se aproximavam, os espinhos se entranhavam e eles se machucavam. Mas eles aprenderam a estarem juntos e a suportarem uns aos outros e a não ferir uns aos outros. Irmãos, ovelha não tem presa, mas morde. Ovelha não tem garra, mas fere. Ovelha não tem chifre, mas tem cabeça e dá cabeçada. Ela também dá coice. E às vezes as ovelhas machucam umas às outras. Às vezes estar em comunhão, estar em comunidade pode ser um tanto quanto desafiador, porque às vezes nós podemos machucar e podemos ser machucados. Mas quando estamos numa igreja que ama a Deus sobre tudo, essa igreja vai priorizar a comunhão uns com os outros, porque ali serão uma comunidade de redimidos pelo amor, pela graça de Deus, pessoas que foram lavadas pelo sangue do Senhor Jesus, foram regeneradas pelo poder do Espírito Santo, foram perdoadas pela obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, e essas pessoas, elas foram transformadas em uma nova criatura, e elas vão viver agora numa dimensão onde o perdão é uma realidade, e onde o amor é uma motivação. E quando há essa característica de uma igreja que prioriza a comunhão, vai revelar que essa igreja está amando a Deus sobre todas as coisas. Porque alguém que ama a Deus, sobretudo, será capaz de amar o seu semelhante, como a si mesmo. Ela vai ser capaz de entender as diferenças. E vai entender que nas diferenças há uma maravilha de um milagre fantástico. Eu já fiz isso aqui, vou fazer de novo, vou pedir a Patrícia. Patrícia, toca a nota sol aí no piano, só o sol, umas 20 vezes aí, para os irmãos verem, tanto que é bom. Só o sol, assim, uma teclinha só, teclinha sol. Aumenta o volume, Olha que benção. Nota sol, é bonito, é lindo, maravilhoso, mas enjoa. Eu já estou enjoado. Por favor, não toca mais não. Imagina se todos da igreja fossem assim, a nota sol. Por favor, Patrícia, agora faça aí um acorde usando sol. Pode tocar. Irmãos, a melodia, a harmonia, a música nos ensina muito. Os acordes são diferentes, as notas são diferentes, mas quando elas são agrupadas, reunidas, dentro de um campo harmônico e melódico, faz bem ao ouvido. Todos aqui são diferentes. Todos aqui têm as suas características. Todos aqui são totalmente assim, únicos, inéditos. E sempre foi. E a igreja é formada por pessoas. Mas o que nos une é maior do que o que nos separa. O elo que nos une é o amor de Cristo. O que nos conduz é um só, é o Espírito Santo que nos guia. É a palavra de Deus que é a nossa base. Amados irmãos, nós precisamos colocar em prática a comunhão
de uns com os outros de uma maneira mais intensa. Quando nós falamos mal, pode ser de quem quer que seja. A gente não está somando com a comunhão. Porque muitas vezes a gente pode estar assim no momento de raiva e ser injusto com a pessoa que nós estamos falando mal. E a pessoa que ouviu, ela vai receber toda aquela palavra. E o coração dela vai ter assim um monte de sensações e reações. E ela vai ficar do seu lado. E já vai ficar com um ponto de briga com aquele que você falou mal. Se eu pegar, eu dou um soco. É assim que acontece, irmãos. Aí no outro dia a gente reconciliou os dois. Mas e aquele que está todo ali contaminado com aquela palavra? Isso acontece muito. Isso acontece muito, sabe aonde? Na casa da gente. Marido e mulher descombina. Chega na mãe e conta para a mãe: ah, mãe, estou sofrendo tanto. A senhora não está sabendo como é que aquela mulher me trata, para mãe. Mãe, mas a senhora não sabe. Aí chega na casa, encontra a esposa bonita, perfumada. Aí ali já abraça, já beija, já perdoa, já esquece. Mas a sogra, misericórdia. Hora que encontra, por que muito problema na família? Amados, infelizmente isso eu estou falando de família crente, família do Senhor. E é só um exemplo. A igreja que ama a Deus prioriza a comunhão. Estarão juntos, diferentes, mas estarão juntos, perdoando e amando, e se aceitando, e investindo no crescimento de todos, objetivando o bem do próximo. E olha só, amados irmãos, a evidência disso: eles tinham tudo em comum, e eles eram capazes de vender as propriedades e bens, e eles distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles estavam juntos de verdade, eles eram um, e a unidade é isso, somos diferentes, mas somos um, e a unidade significa 1 mais 1 é igual a 1, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, nós somos um corpo, uma família, nós somos um povo de Deus, a igreja de Deus. A igreja que ama a Deus, ela prioriza a palavra de Deus, ela prioriza o temor a Deus, e ela prioriza a comunhão uns com os outros. Quarto lugar, quarta prioridade da igreja que ama a Deus sobre tudo: eles perseveram no templo, em uma vida de oração. A palavra de Deus diz, amados, no versículo 46, que eles estavam ali no templo e também de casa em casa. Eles alimentavam juntos e eles tinham tudo ali no coração com alegria e singeleza de coração. Eles perseveravam unânimes no templo, mas eles partiam pão de casa em casa também. Eles priorizavam uma vida de oração a Deus, de culto a Deus. Eles priorizavam a adoração a Deus através de uma vida de relacionamento com Deus diariamente. O que era mais importante para eles, amados irmãos, vinha em primeiro lugar. Há histórias verídicas de igrejas ao redor do mundo que fazem reuniões de oração às 4 horas da manhã. E essas igrejas, as pessoas que já participaram de algumas dessas reuniões, testemunharam que de madrugada, chovendo, caindo neve, seja o que for, a igreja fazendo fila para entrar no templo. A rua movimentada, as pessoas indo
orar, buscar a Deus. Amados irmãos, isso tem que mexer com a gente. Porque uma igreja que realmente ama a Deus sobre todas as coisas, ela vai priorizar uma vida de intimidade, de oração, de comunhão no templo e também de casa em casa. Ah, pastor, eu não consigo. 4 horas da manhã orar. Mas se marcar um casamento, que você tiver que ir 4 horas da manhã, ah, pastor, mas é um casamento, pastor. Ah, pastor, mas é uma festa, pastor. Se Deus é primeiro na sua vida, você vai ser capaz. Não que nós vamos marcar a reunião de oração 4 horas da manhã aqui. O pastor Arival marcou às 5. E o reverendo Hernandes está lá, 5 horas da manhã, algumas terças-feiras eles estão lá orando. E é São Paulo. E você vê lá a visão lá do templo, está cheio. É um indicador para nós. Não é o horário, não é o clima, mas é Deus. Se Deus é a nossa prioridade, amados irmãos, a igreja estará ali, diariamente, unânimes, no templo, partia um pão de casa em casa, e tomava suas refeições, com alegria e singeleza de coração, e tem uma vírgula, e diz, louvando a Deus, uma igreja que prioriza esse período, esse momento de comunhão com Deus, de adoração, de louvor, é uma igreja, amados, que é exemplo para nós, é exemplo para mim, é exemplo para você. Concluindo essa mensagem, a palavra de Deus diz, amados, que essa igreja recebe 2 benefícios assim específicos no último versículo, que o primeiro benefício, eles contavam com a simpatia de todo o povo. O povo simpatizava com a igreja. O povo da cidade simpatizava com a igreja. Eles olhavam para a igreja com aquele olhar assim de admiração. Qual é um testemunho que enche as pessoas ao nosso redor de admiração? Eu tenho certeza que esse testemunho aqui pode ser um exemplo. Uma igreja que coloca Deus, prioriza a palavra de Deus, prioriza o temor a Deus, prioriza o próximo, tem uma vida de adoração, de oração ao Senhor. Essa igreja, ela vai chamar a atenção da sociedade. O último benefício, a palavra de Deus fala que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Deus enviava, dia a dia, os que iam sendo salvos. O crescimento é de Deus. É Deus quem converte. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a nós como igreja, cabe a nós o amar a Deus sobre tudo. E demonstrando essas 5 prioridades, na palavra, no temor, na comunhão, na adoração, no louvor a Deus, numa busca de oração, uma busca por Deus, pessoal e intensa e diária. Que Deus nos ajude como igreja de Catanduva. Que Deus nos ajude. Que nossos olhos possam ver uma igreja a cada dia mais, continuando, crescendo nessas práticas. Se nós chegamos até aqui, agradecer. Mas agora cabe a nós continuar a jornada. Agora é conosco, é comigo e é com você.